E nessa revista eletrônica, a página número 2 é sempre de política, para que você fique bem informado. Afinal de contas, 2012 é um ano político. E diga-se de passagem, um ano político marcado pela famosa ficha limpa, na qual a gente vem debatendo aqui há vários programas. E é sobre este assunto que eu abro o programa de hoje com o nosso comentarista João Paulo Messer, e nós vamos falar acerca deste assunto, porque hoje, João, chega o processo do prefeito Clésio Salvaro no TRE. A pergunta que eu faço para você é: o que isso significa? Boa tarde. Boa tarde. Significa que a qualquer momento pode ir para a pauta de julgamentos o processo do prefeito de Criciúma. Já estão lá no TRE alguns outros processos e o TRE tem julgado primeiro aqueles casos de menor repercussão, aqueles fatos que são os de registro de candidatura por dupla filiação partidária ou alguma coisa do gênero. E a partir da semana que vem, aí sim o Tribunal Regional Eleitoral começa de fato a pegar esses processos mais significativos, esses processos maiores, aqueles que têm uma repercussão maior. Aqui na região nós temos 4 casos e eu já estou até cansado em falar sobre esses assuntos, imagino que esteja cansando também os nossos telespectadores. É o processo do prefeito Clésio Salvaro, do Décio Góes na Praia, do Aldo Furlan em Cocal do Sul e do José Cláudio Gonçalves o Neguinho no município de Forquilinha. Todos eles por condições diferentes, mas todos no processo da ficha limpa. Pois é, você diz que essa eleição está marcada pela lei da ficha limpa. Todo o poder emana do povo, diz a Constituição, e nasceu do povo a ideia da ficha limpa. Mas todo eleitor tem em mente o seguinte: eu quero uma eleição ficha limpa, mas desde que não toque no meu candidato. É mais ou menos esse o entendimento. Só que o Supremo conseguiu bagunçar ainda mais o jogo no momento em que deu um acórdão. Acórdão é aquele documento, aquela redação final sobre um julgamento que cria jurisprudência e que diz que cada caso é um caso. Então nós vamos ter que aguardar cada caso sendo um caso, cada caso sendo analisado. Então, os 4 casos aqui de Criciúma, da nossa região, vão ser analisados de forma diferente pelos mesmos juízes. Podem ter resultados diferentes, embora suas similitudes. Quer ver um exemplo? Foi julgado o presidente da Câmara de Vereadores, anteontem à noite, o presidente da Câmara de Vereadores de Itaió, um pequeno município do Vale lá daquela região de Blumenau. Esse presidente da Câmara de Vereadores, ele está em curso ele tem uma ação criminal e está em curso na ficha limpa. Mas porque ele lesou o patrimônio público, porque ele cometeu crime contra patrimônio privado, e ele tem um crime considerável. Tanto é que ele já está, inclusive, desistindo da sua candidatura, foi impugnado em primeiro grau no seu município e foi impugnado também no Tribunal Regional Eleitoral. Isso, tecnicamente, num primeiro momento, parece ser uma ameaça para os processos aqui do Sul, porque os magistrados, os desembargadores do TRE, escreveram lá assim: considerando a lei da ficha limpa, deve retroagir em 8 anos conforme entendimento da Suprema Corte. Se valer só essa frase, todos os processos daqui caem nesses 8 anos e os candidatos podem ter problemas, podem não obter o seu registro de candidatura. Mas aí voltamos à história de que cada caso é um caso, como disseram os ministros do Supremo. Então, chegou hoje o processo de Clésio Salvaro, chega hoje à tarde no Tribunal Regional Eleitoral. Vai para a fila de julgamentos. Mas você está dizendo que cada caso é um caso, o julgamento anterior não tem a ver com o outro? Tem. Você já ouviu falar essa história da jurisprudência? Ela existe. Jurisprudência num processo, numa sentença finalizada, num acórdão publicado, mas ela também é uma espécie de norma de conduta. O que é isso? Os advogados do processo número 2 vão tentar encontrar um furo no processo de número 1 e dizer para os desembargadores: vocês julgaram assim o caso anterior. Então, no meu caso, claro que eles só vão ver o que é favorável a eles, né? No meu caso, vocês devem julgar dessa maneira. Então, por isso, o processo que ficar mais lá para frente, quanto mais demorar, maior é a chance
de surgir algum entendimento desses desembargadores que pode servir uma brecha para uma ou para outra candidatura. Então, leva vantagem, que parece ser ridículo, né? Nós temos lei, deveria ser tácita, a lei deveria ser clara, ou é ou não é. Aqui nos bastidores, há pouco, eu dei o exemplo de dois motoristas que estão trafegando pela BR-101. O limite de velocidade é de 110 km por hora. Um é pego a 130 e outro é pego a 140. A multa é a mesma para os dois. Os dois devem ser multados. Mas a Suprema Corte disse que cada caso é um caso. Já imaginou cada caso um caso na mão do policial rodoviário? O que significa isso? Bom, não quero nem imaginar, nem sugerir aqui. O telespectador é inteligente e já sabe o que a gente subentende sobre essa história de que cada caso é um caso. Mas os processos começam a ser julgados. No primeiro caso, de um presidente de Câmara de Vereadores, eles entenderam que tem que retroagir. Agora vem um processo, antes do processo de Salvaro, vem um processo cabeludo. É o processo do prefeito Jandir Bellini, do PP de Itajaí, uma cidade maior, a pressão é maior. Será que a decisão vai ser na linha de raciocínio, da retroatividade dos 8 anos, ou vão encontrar uma outra interpretação para essa lei? Então, infelizmente, a lei da ficha limpa, ela não está muito clara, nem para os magistrados, e o que é tão bom, que é uma lei tão interessante, limpar a política brasileira, ela acaba confundindo mais a cabeça de todos. Infelizmente, é isso que acontece. Se você me perguntar, Daniel, quando deve ser o julgamento do Salvaro, eu digo lá pelo dia 20, mais ou menos. Depois dia 21, 22, nesses dias deve sair o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. Basicamente na mesma data em que entra no ar os programas de TV, né? Dia 21, e eu tive a informação ontem de que a coligação do Salvaro já gravou o primeiro programa de televisão. E também já ouviu o jingle da campanha do Clécio Salvaro. Esse jingle da campanha do Salvaro é quase uma musiquinha, eu achei meio parecida com a da Paula Fernandes, nesse ritmo. Eu não ouvi ainda o jingle da campanha da Romana e do Zé Paulo Serafim, mas da coligação da Romana e Zé Paulo Serafim, ontem teve um evento, a posse do Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro, na presidência do PMDB. Agora, qualquer motivo, qualquer reunião é motivo para um hiper evento. Aí ontem o Vampiro assumiu, ele é o terceiro na ordem do partido, o primeiro é o João Fabres, é candidato a vereador, aí se licenciou, o segundo, o Gécio Beller, fez uma cirurgia, se licenciou, e aí o Vampiro assumiu. Teve um mega evento, tudo agora, reunião de político, tudo é motivo para ganhar uma proporção muito grande. Agora, João, nós do programa Mais TV, dentro das nossas limitações que a lei eleitoral nos impõe, a gente tenta deixar aqui o nosso telespectador o melhor informado possível. Você faz isso também na Rádio Eldorado e com um pouco mais de liberdade no Jornal da Manhã. Agora eu te pergunto, o eleitor, o nosso telespectador, ele está sabendo desses processos? Ele está por dentro do que está acontecendo? A campanha já está na rua? Como é que estão as eleições 2012 aí no âmbito geral? A interpretação que eu tenho, para o que eu tenho ouvido do telespectador, do eleitor de um modo geral, e é importante dizer o seguinte, por que o Daniel falou que eu tenho mais liberdade no Jornal da Manhã? Porque o Jornal da Manhã me dá mais liberdade? Não, porque a legislação para televisão e rádio é muito restritiva. No jornal eu posso escrever lá, se eu quiser escrever que eu torço para tal candidato, eu posso escrever sem problema. Se eu disser isso aqui na televisão, da televisão será penalizada. Se eu falar no rádio, a rádio será penalizada. O que eu acho que nós deveríamos avançar também, essa história de muitos colunistas, muitos comentaristas se esconder atrás, não identificar o que são, a gente deveria ter o direito de dizer, eu penso assim. Mas, respondendo o teu questionamento, eu acho que o público, de modo geral, que essa lei da ficha limpa, infelizmente, ela não pegou como deveria pegar, porque o público ele não acredita.
E por que o público não acredita que a lei da ficha limpa vai pegar? Porque o candidato é impugnado e no mesmo dia o candidato é visto fazendo campanha. Ele pode continuar em campanha. Então confundiu a cabeça das pessoas. Não tem uma lei muito clara. Então, a lei da ficha limpa, na minha opinião, ela não pegou porque a Suprema Corte Brasileira, os nossos magníficos lá do Supremo, não souberam tratar a coisa como deveriam tratar, com mais clareza. O eleitor não está levando em conta muito esse processo, não. Quem está levando isso são os candidatos, os adversários. Teu candidato não pode ser candidato, hein? Não pode. Sendo que todos correm o risco de ter algum processo de impugnação. Então, mas o eleitor não pegou como deveria pegar junto ao eleitor essa questão da ficha limpa, não.